Queridos irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, verso 32. Você vai manter a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Quero louvar ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Confesso que toda vez que é para falar da palavra de Deus, nós sentimos o peso da responsabilidade. E orando ao Senhor, buscando a Deus para que me desse uma palavra, e do Senhor entregou uma palavra no meu coração e quero transmiti-la à igreja em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao nosso pastor Eliseu, também nossos líderes, nosso presbítero irmão Eliabe, nosso irmão Diácono Rogério. Deus abençoe, muito obrigado em nome de Jesus. E oremos pela vida do pastor Reginaldo. Verso de número 32 diz assim: mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Você pode repetir com voz uníssona, com uma voz bem forte, como um coro. 1, 2, 3. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Amém. Tome seu assento em nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, o texto pelo qual tomamos por base é por demais conhecido dos amados irmãos que aqui estão. Na verdade, muitas vezes esse texto é pregado em cultos denominados de cultos evangelísticos, ou até mesmo cultos denominados de missão, ou outros cultos pelos quais, público, para alcançar vidas a umas pessoas que deixaram a casa do Pai e saíram, e para que eles tenham a oportunidade de voltar. E na verdade eu quero rapidamente com os amados irmãos ver alguns detalhes acerca dessas parábolas, principalmente dessa última parábola, acerca dos dois filhos perdidos, e eu quero rapidamente falar com os irmãos acerca desta parábola. Infelizmente não foi possível eu fornecer o material para os amados irmãos, porque agora há pouco que ficou pronto, então está fresquinho, então não deu tempo de eu passar para o nosso irmão Eliabe, até falei para ele, mas eu quero disponibilizar posteriormente para os amados irmãos lerem, pesquisarem, estudarem, abrirem alguma referência em nome de Jesus. Irmãos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, é composto por 24 capítulos e foi escrito pelo próprio Lucas, pelo qual era médico. Ele era grego e logo, por ser grego, ele vai escrever na linguagem dos gregos. Os gregos, eles pensavam em ter alguém que alcançasse um conhecimento pleno, um ideal pleno, ou seja, eles davam muita vazão ou abertura para o pensamento, para as ideologias, para até mesmo a cultura do pensamento. Ou seja, como Lucas era grego, ele vai escrever acerca de Jesus na perspectiva do Filho do Homem, o homem perfeito, o homem ideal. O Filho de Deus é esse homem perfeito, é esse homem ideal, e mostra Jesus dentro deste texto como sendo um grande mestre, ensinador. Por que não falar o método pelo qual Jesus utilizava para ensinar? Não era um método complicadíssimo. Jesus utilizava as figuras de linguagem. Dentre elas, Jesus utilizava a parábola. Era uma pequena história, não com H ou verídica, mas é uma história com E, ou seja, uma história, um enredo montado, mas por trás desse enredo tem uma verdade moral profunda e de forma simples, de forma simplória. Jesus, ele quer atingir tanto o mais simples quanto o mais douto, e nós vamos observar que Jesus aqui no capítulo de número 15, ele vai contar 3 parábolas, e as 3 parábolas pelos quais Jesus
Jesus ele vai contar, na verdade, é uma só. Todas elas têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Mas para que nós entendamos melhor essa parábola, é bem verdade que nós precisamos ver o contexto desta parábola, para que nós tenhamos o melhor conhecimento acerca do texto pelo qual nós iremos estudar. Nós precisaremos ver o contexto, ou seja, quem que é o locutor e quem que é o interlocutor, quem é aquele que está falando e para quem é aquele que está falando. Logo, você já sabe que quem está falando, quem é o locutor, é o próprio Jesus, e logo Lucas, ele faz essa narrativa acerca desta parábola. E quando Lucas ele faz essa narrativa, no versículo de número 1 e 2, você vai observar os interlocutores, aqueles pelos quais estavam ouvindo Jesus falar. Olha no verso de número 1: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Primeira classe de pessoa que estavam ali para ouvir Jesus. Qual é a primeira classe? Publicanos e pecadores. Observe, Bíblia aberta, verso de número 2, qual é a segunda classe? Os fariseus, os escribas, murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu sei que eles estão aqui na mesma classe de pecadores, nós vamos entender isso, mas havia dentro desta cultura dos religiosos de separação entre os religiosos, entre os catedráticos, entre os estudiosos da lei, entre os escribas, fariseus e as facções religiosas judaicas. E também existia um preconceito, uma repulsa por aqueles que eram tidos como, entre aspas, pecadores, ou seja, aqueles que literalmente a sua vida expressava externamente que eles eram pecadores, ou seja, logo os seus pecados eram conhecidos, e por isso eles são chamados, e até o próprio escritor Lucas, o evangelista, escreve pecadores. Publicanos eram os funcionários públicos, e havia uma guerra, uma luta, porque tinha muitos judeus que eles, sendo judeus, trabalhavam para o Império Romano na cobrança de impostos e taxas, ou seja, taxavam seus próprios irmãos para o Império Romano. Logo eles eram tidos como espúrios, como sujos, como traidores da nação, como pecadores. Então, quem é o locutor? Pegou? Jesus. Quem que são os interlocutores? Primeiro, os publicanos e pecadores, né? E aqueles pelos quais Jesus senta, come, prega, fala, vai até eles. E segundo, os fariseus, os escribas, ou seja, os religiosos. Agora que nós entendemos quem é o locutor e quem é o interlocutor, nós devemos entender agora qual é o que Jesus queria falar, qual é o propósito de Jesus em contar essas três parábolas, porque nós vamos ver três parábolas de coisas que se perderam. Você vai ver a parábola da ovelha perdida, você vai ver a parábola da dracma, da moeda perdida, e você vai ver também a parábola do filho que se perdeu. Ou seja, três coisas que foram perdidas, mas três coisas que foram achadas. Olha que interessante, meus amados irmãos, aqui nos três textos, que o primeiro texto, ele vai, o trecho do texto, ele vai do capítulo, versículo número 4 ao 7, a primeira parábola, que é a parábola da ovelha. A segunda é do 8 até o 10, que é a parábola da dracma, e a terceira vai do 11 até o 32, que é a parábola do filho. Ou seja, em todas essas parábolas tem um final muito interessante. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende, e lá no versículo de número 7 vai dizer, mas no versículo 10 vai dizer também: e vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E nós lemos também
mas que nós deveríamos se alegrar. Por quê? Porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, há alegria no pai. Por quê? Porque o filho achou-se, encontrou o pai, voltou para casa. Ou seja, está falando de alguém que alguém que se perde por falta de direção, a ovelha, alguém que se perde, mas foi por um descuido de alguém que fez com que aquela moeda se perdesse. Mas também fala do filho que conscientemente ele sai, rejeita as bênçãos do pai, as bênçãos de Deus, e ele sai. Logo, nós entendemos aqui, dentro dessa parábola, que há um enredo, está falando dos dois interlocutores, ou seja, vai falar acerca dos publicanos e pecadores, que serão tidos como imorais. Isso é importante, se você tiver com caneta para anotar, olha lá, os publicanos e pecadores eram tidos como imorais, e os religiosos, que eram tidos como os moralistas, e nós vamos ver acerca disso. Mas acompanhe comigo por gentileza, o verso de número 11, e disse um certo homem, na verdade, tinha 2 filhos, esse homem, não é o pai, ele tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me e a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Agora entenda, olha, observe, que aquele jovem, ele está na casa do pai, ele era feliz, e ele não sabia que era feliz, ele não tinha consciência do que era felicidade, ele não era satisfeito com aquilo que ele tinha na casa do pai, ele não tinha clareza da oportunidade, das bênçãos que ele poderia desfrutar da casa do pai, e ele vai pedir a herança com o pai vivo. E pedir a herança com o pai vivo, ele até podia, mas conforme Deuteronômio, porém, logo ele sendo mais novo, ele iria receber simplesmente aqui, como são 2, 30% da herança. Porém, o fato dele pedir a herança para o pai vivo, ele está querendo dizer para o pai: pai, eu desejaria que o Senhor morresse, eu desejaria que o Senhor morresse para que eu pegasse a minha herança. Ou seja, o relacionamento do filho mais novo para com o pai é um relacionamento comercial, é um relacionamento simplesmente de posses, é um relacionamento simplesmente de coisas, é um relacionamento simplesmente do que eu posso comprar, do que eu posso adquirir, do que eu posso ter, do que eu posso agarinhar, do que o pai pode me dar, do que o pai pode fazer sobre a minha vida. Ele pode me fornecer tudo aquilo que eu quero. Então, o relacionamento do filho mais novo com o pai era um relacionamento consumista. Observe, e ele pede a sua parte, e o pai reparte a eles a fazenda. Observe o versículo de número 13: e poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Você não vai ver no texto o pai fazendo barganha para o filho ficar. Você não vai ver no texto o pai fazendo barganha para o filho: ó filho, fica, que eu vou te dar um carro zero. Fica, já estou aplicando para que você entenda. Eu não tenho tanto tempo de explanar, então vou aplicando. Olha, fica, que eu vou te dar isso, que eu vou te dar aquilo, que eu vou te prosperar, que você vai ser rico, que você vai ser isso, aquilo, tal. Não tem barganha com o pai. O filho mais novo está decidido, ele quer ir, ele se rebela contra o pai, ele quer ir. E é interessante que na maioria das epígrafes da nossa Bíblia está dizendo assim, ó, a parábola do filho pródigo. E a palavra pródigo quer dizer esbanjador.
Mas aqui nós não vamos dar o aplauso, para o pecado, ou seja, para o filho esbanjador, e nem para o filho que estava também afastado, mas nós vamos dar ênfase àquele pai que é amoroso, que é bondoso, porque a parábola aqui não quer dar ênfase ao pecado, a parábola aqui quer dar ênfase à bondade, à misericórdia do pai. Mas tem gente que o pai, com toda a sua bondade, generosidade, com toda a sua graça, benevolência, mesmo assim resolve rejeitar tudo aquilo que tem na casa do pai, inconscientemente não entende a sua felicidade, ou seja, acha que é infeliz, acha que lá fora tem coisas melhores. Mas observe, meus amados irmãos, que quando ele coloca esse engodo, esse pensamento dentro da sua mente, o pai não negocia com o filho para ficar, porque tem gente que quer ir, e Deus vai dando corda, mas quando ele quer ir, Deus não vai negociar para você ficar. Se você quiser ir, você vai ir. Lembra Jesus pregando? Falou até para os discípulos, que tinha grande multidão que seguia Jesus, atrás de pão, atrás de milagre. Quando apertou o discurso, porque Jesus não é primeiramente, não veio para ser milagreiro, não, ele veio para trazer uma mensagem salvífica, poderosa. Ele veio cumprir através da sua obra, e ele, sim, secundariamente fez milagres para autentificar o seu ministério. Mas tem uma coisa, meus amados irmãos, ele não vai barganhar. Você vai observar que ele vai endurecer o discurso dos discípulos, a multidão vai indo embora, e ele diz aos discípulos: vocês querem ir também? Vocês podem ir, vocês podem ir embora. Por quê? Porque nunca Deus vai barganhar com você. Ou seja, não queira colocar Deus na parede para dizer: eu quero isso, eu quero aquilo. Isso não é evangelho de Jesus. Nós não servimos a Ele por herança, por bens, por riquezas. Servimos a Ele por aquilo que Ele é. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, oh glória, o que tem que nos segurar na casa do Pai não é o que o Pai tem ou o que o Pai dá, mas é o próprio Pai. Oh glória, oh glórias, oh glórias, aleluias. Ele quer ir, ele se rebela, e aí o texto vai dizer: poucos dias depois, ele fica alguns dias em casa. Imagina um relacionamento assim. Imagina um relacionamento, porque ele ficou poucos dias em casa ainda, depois que ele pediu a herança. Imagina um relacionamento. Tem gente que até fica uns poucos dias em casa, mas ele não está interessado no pai, ele está interessado no que o pai pode lhe dar. Ele vai ir, e tem hora que o pai não segura não, ele fala: vai, você vai experimentar algumas coisas, depois você vai voltar. Irmão, quando tem a chance de voltar, pela misericórdia, pela graça bendita do Senhor, é uma bênção. Agora tem pessoas que não têm oportunidade, cuidado. Mas o texto vai dizer que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, ele ajuntou? Ele ajuntou? Mas ele esqueceu que o tudo que ele tinha era o pai. O tudo que ele tinha não era o tudo das coisas, o tudo que ele tinha era o tudo do pai. Qual é o seu tudo? Qual é o seu tudo? Lembra aquele corinho? Meu pai cantava lá na roça, era: Jesus, Ele é tudo. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no peito. Ele é tudo para mim. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Oh glórias! Você pode até não ter uma herança terrena para desfrutar. Talvez você veio com tua sombrinha aí debaixo de chuva, desceu de táxi, desceu até de Uber, de 99, não importa, meu amado irmão. O importante é que você tem uma herança maior. A tua herança é o próprio Cristo. E aí ele veio ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo absolutamente.
Tem gente que quer sair, por quê? Porque ele não quer ninguém corrigindo, ele não quer ninguém puxando, então ele quer sumir da igreja, ele quer mudar de número, ele quer cortar a volta do pastor. Se ele vê o irmão na rua, ele quer cortar a volta. Olha lá o irmão, ele corta a volta. Pastor, porque eu já estou aplicando, porque você já conhece a história. Amém, irmãos? Então, tem gente que é assim. Ele sai e ele quer ir para a terra longínqua. Mas olha aqui, presta atenção, jovens. Olha para mim, por favor. Muitas vezes você pode ir para uma terra longínqua, mesmo estando aqui. Porque quando o seu coração não está no tudo de Deus, que Ele é tudo, e está em outras coisas, o seu coração está longe. Talvez tem pessoas que têm um corpo aqui, tem um corpo no culto, tem um corpo quarta, sexta, domingo, tem um corpo na escola dominical, o corpo humano, o seu físico está aqui, porém o seu coração está longe. E quantos que estão assim, irmãos? É triste. O coração está longe. Cuidado, jovem, porque a terra longínqua pode ser o seu celular, a sua internet, aquele namoro, aquela amizade, aquelas piadas, aquelas conversas frívolas. Talvez seja vários relacionamentos sucessivos, o tal de ficar sem compromisso. Talvez você esteja na casa, esteja longe, porque a moeda se perdeu dentro de casa. Mas cuidado em nome de Jesus. Olha o que o texto vai dizer: terra longínqua desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Verso 14: havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Olha a vida longe do Pai. Olha a vida longe do Pai. É uma vida que aparentemente é de sucesso, posteriormente é de fracasso. Lá no mundo você vai ter amigos para desfrutar da tua saúde, para desfrutar da tua beleza, jovem ou jovem, moço, moça, para desfrutar de você literalmente, para desfrutar do teu dinheiro. Mas quando chegar o dia da fome, o dia mau, o dia da angústia, o que sobra é porco. Toda a terra é longínqua, irmãos, tem alguém que cuida de porcos, mas só que porco não é lugar, mexer com porco não é lugar para filho. Filho não foi chamado para cuidar de porco, mexer com porco. Filho foi chamado para trabalhar, estar junto com o rebanho, com as ovelhas. Oh glória, aleluias. Mas na terra longínqua, quem que está lá, ele não tem importância dele viver uma vida mexendo com porcos. Ele trabalhou com esse homem que lhe deu trabalho, versos de número 15, e chegou-se um dos cidadãos daquela cidade, a terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. É interessante que talvez ele não trabalhou para o pai, ele não queria trabalhar para o pai, saiu, quero desfrutar, só vivo aqui na casa do meu pai, trabalhando para o meu pai, eu quero sair, eu quero desfrutar, ao ponto, oh meu Deus, que ele vai trabalhar para o inimigo. Cuidado, irmãos, cuidado. Ele está lá trabalhando com porcos, irmão. E para um fariseu, pensa os interlocutores, vamos voltar lá para você não perder. Um fariseu ouvir uma história dessa, e aí tem os publicanos, os pecadores ali que está ali também, mas um judeu cuidando de porco, Deus, isso é inconcebível na mente do judeu. Não trabalhou para o pai, mas trabalhou para o desconhecido. E é interessante, irmãos, que os porcos, eles são alimentados para o abate. Observe, os animais tá lá, eles são alimentados para o abate. Talvez eles tenham comida boa, se alegra, né? Estou fazendo uma comparação aí. Tem uma comida boa,
Mas quanto mais ele engorda e fica bonito, quando chegar no dia do abate, ele vai escolher aquele. Cuidado que o inimigo está engordando para o abate. A gente está pensando assim, estou desfrutando de tudo que eu não vivi lá. Lá era monótono, era chato. Aquele negócio de ficar de joelho, de orar, de cantar da harpa, de ficar um tempão sentado ouvindo o pastor pregar. Aquilo ali é chato, monótono. Não faça isso. Arrependa-se antes. Não saia da casa do Pai. Aleluia. Não faça isso. Olha o que o texto vai dizer. Olha o que o texto vai dizer. Que ele trabalha para aquele homem. Olha o versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. O pecado ele promete liberdade, mas ele traz apenas escravidão. O pecado promete sucesso, mas ele traz fracasso. O pecado ele promete vida, mas ele traz morte, porque Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quando Deus é deixado de fora, o prazer se torna escravidão. Deus nos deu muito prazer e deleite para desfrutar, mas dentro daquilo pelo qual Ele planejou para nós, para a sua glória, para o seu louvor, e é um deleite, é um prazer. Quantas benesses, quantas bênçãos Deus nos entregou, nos deu. Porém, fora da vontade de Deus, aquilo que é prazer vira escravidão. E aí você quer sair, você não consegue. Escravos. Quantos filhos de crente estão nos presídios? Marcos, Mateus, Lucas, João. Você vai ver uma entrevista lá, só os apóstolos. Você vê a notícia no programa policial, a rota pegou lá, qual é o nome? João Marcos. Irmão, que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus em nossas vidas. Jovens, observe, porque agora ele vai cair em si. Olha o versículo de número 17, por favor, voltando para a casa do Pai. Quando ele tem um arrependimento, né? A metanoia, meta é mudança, noia é mente, mudança de mentalidade. Mudança de mente, mudança de mentalidade. Olha o verso 17. E tornando em si, disse: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Irmãos, quantos jornaleiros do meu pai. É interessante. Ele tornando em si. Outra versão diz assim, caindo em si. Por que caindo em si? Porque quem vive uma vida de pecado desenfreada, ele está fora de si. Está fora de si. Mas ele caiu em si. Ele vai admitir: eu sou pecador. E ele começa a planejar. Ele reconhece a bondade do seu pai. Porque o arrependimento está aí, não é um remorso. O arrependimento tem uma tristeza profunda, uma emoção, uma tristeza profunda que toma conta, sim, mas ela tem atitude também. Primeiro ele vai admitir que ele é um pecador, e ele vai reconhecer que seu pai é bondoso, porque não adianta só reconhecer que eu sou pecador, tem que reconhecer também a bondade do Pai, a misericórdia do Pai, a graça que o Pai deu a nós. Oh, glórias a Deus, oh, glórias. E ele vai pensar e vai dizer, olha o versículo 18: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, está ensaiando: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O fato dele estar fora da casa do pai, não é somente por causa da falta de pão. Ele sente saudade do pai pela bondade do pai que está faltando ali.
Se eu tivesse lá, ou seja, o trabalhador, o servo do meu pai, o doulos do meu pai, o servo do meu pai, o escravo do meu pai, tem o melhor. Ainda mais eu que sou filho, vai cair sim. Eu não valorizei. E ele começa a lembrar da vontade, da bondade do pai. Começa a lembrar da bondade, da misericórdia do pai. E aí o texto vai dizer que ele começa a ensaiar para voltar. E ele vai. Meus amados irmãos, não adianta só ensaiar. Não adianta só ter emoção no arrependimento, depois passar e não ter mudança de vida, de atitude, tá? Arrependimento é com emoção sim, mas também com volição, com atitude. Ele vai levantar, ele vai ir e ele vai dizer, ele não vai só ficar nas palavras. Oh, aleluia. E aí vamos prosseguir rapidamente. Olha o versículo 19, aleluias. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou o seu pescoço e o beijou. Oh glórias. E ele vai dizer, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazer depressa o melhor vestido, melhor, e vestir-o, e pôr-lhe um anel na mão, e a parca dos pés, e trazer um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. Observe, que ele não vai ter só emoção, ele vai ter atitude. Levantar-me-ei, ele levantou, ele falou assim, eu vou, e ele foi. Ele falou assim, eu vou dizer, e ele disse, e o pai correu ao seu encontro e honrou aquele que não merecia ser honrado. Sabe o que é isso? Graça, favor imerecido. O fariseu está ouvindo. Por quê? Porque isso aqui, ele está falando do imoral. E quem que é o imoral? Entre aspas aí, falando do contexto pelo qual ele está falando. O locutor e o interlocutor, lembra? Publicanos e pecadores. Talvez os fariseus falaram assim, não vai sobrar para nós não, já está passando aí, não vai ter para nós não, está acabando essa parábola, não vai ter para nós não. Mas algo que eu quero ressaltar aqui, é que quando o filho chega arrependido, ele não chega assim, pai dá-me, ele chega assim, pai faz-me. A ideia dele é que o pai, não deu nem tempo dele falar, mas no sentido de que ele estava ensaiando, porque o pai já abraçou, mas ele faz-me, porque quando você entende a mentalidade do cristianismo, que não é só o dar-me, mas é faze-me, Senhor. Um crente cheio do teu Espírito para a tua glória. Eu quero ser, e eu não quero só ter, eu quero ser igual ao teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, aleluia. O filho mais velho, que era moralista, olha o verso de número 25 a seguir. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, e ouviu, aleluia, oh meu Deus, e ouviu a música, as danças, e chamando os seus servos, um dos servos perguntou o que era aquilo. Ele nem sabia, irmãos. E ele lhe disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-se com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são suas, mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. Oh glórias.
Meus amados irmãos, agora Jesus vai falar para os fariseus. Pega isso aí. Ele vai falando para os fariseus. Ele vai falar para os moralistas. Não é? Porque na verdade, se você observar a história do filho o mais velho, ele tinha virtudes. Trabalhava, obedecia o pai, não envergonhava o pai, né? A comunidade, ali a sua casa. Tinha amigos, tá? Mas obediência externa, irmão, não significa caráter transformado. Porque tem gente que fala assim: eu faço direitinho, já veio no culto de ensino, já veio nos cultos de domingo, já sou dizimista, há 20 anos sento nessa cadeira do lado direito, já tem até a minha marca essa cadeira, de tanto tempo que eu sento aqui. Ou seja, é algo externo, mas essa obediência externa não significa caráter transformado. Por quê? Conforme Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 28, ele vai quebrar 2 mandamentos. Quais são os mandamentos que ele quebra? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele não ama o pai, ele não ama o pai, que aqui é representado por Deus, né? Ele não ama o pai. Por quê? Porque ele está ali, mas a sua intenção é que o pai reconheça ele pelo trabalho dele, mas ele não trabalha por amor, ele trabalha para ter um benefício do pai, ele trabalha por obras, ele quer as benesses pelas obras, e aí não trabalha por amor, ele vai quebrar os 2 mandamentos. Agora vamos ver o defeito do filho mais velho. Ele não amava o pai, ele não amava Deus, não amava o seu irmão. Ele não era perdoador, era rancoroso, orgulhoso. Quando ele diz assim, ó: eu te sirvo, há tanto tempo você não deu um bezerro para me celebrar com meus amigos. Trabalhava por obrigação e não por amor, porque ele vai trabalhando durante o tempo, mas chega a hora, irmão, que não adianta, vai aparecer, porque todo fariseu, ele se veste uma capa, mas uma hora ou outra vai aparecer quem ele é, até porque hipocrisia é a característica dos fariseus, que é interpretar uma personagem, ser alguém que ele não é, que a pessoa não é. E aí o texto vai dizer que esse jovem, na verdade esse mais velho, ele era o moralista, ele era o rancoroso, ele era aquele que não amava, ele era aquele que era ingrato, indiferente. Ele tinha indiferença por quê? Porque ele não foi atrás do irmão. Por que mais? Porque ele não sabia nem o que estava acontecendo. Ele não quis nem entrar dentro da festa. Ele não se alegrou com a vitória do outro. A chegada do irmão foi uma ameaça para ele. Ele não se alegra com a vitória do outro. Ele nem entrou na festa, ele não tinha comunhão com o pai e o irmão. Ele falava com o servo, mas não falava com o pai e com o irmão. Há um perigo, irmãos, porque se tratando dos fariseus, os fariseus eram separados. Os fariseus, eles eram aqueles que se achavam melhores do que os outros. Os fariseus, Jesus não vai rechaçar eles simplesmente pelo aquilo que eles deixavam de fazer da lei. Não, eles eram cumpridores da lei. Porém, eles negligenciavam outras coisas. Por exemplo, eles davam dízimo de tudo, até do coentro, do cominho, da hortelã, das menores hortaliças, mas eles negligenciavam o amor, a justiça, a misericórdia. E Jesus vai dizer: você devia fazer essas coisas e fazer aquelas também. É aqueles que estão na porta, não deixa que as pessoas entrem para serem salvos, eles impedem. Atam fardos pesados nos outros, mas eles não conseguem carregar. E Jesus diz assim: são sepulcros caiados, aqueles que por fora é muito bonito, mas por dentro estão podres. Há um perigo aqui, irmãos. Qual o perigo?
Eu estou pregando para 3 tipos de pessoas. Vou colocar as 4 aqui, né? Para não ser injusto. Primeiro, para aqueles que valorizam a casa do Pai. Para aqueles que entendem que aqui é o melhor lugar. Que é aqueles que entendem que eles querem, precisam viver para a glória do Pai, que assim Ele os criou. Segundo, aqueles que são imorais. Aqueles que um dia saíram, aqueles que um dia pecaram, falharam, se desviaram, afastaram, talvez não viveram uma vida promíscua lá fora, mas afastaram, mas pecaram, mas saíram. Estou falando para aqueles também que têm vontade de sair, ele só não saiu ainda porque ainda mora na casa do Pai. Se quando ele tiver independência financeira, oh Deus, tenha misericórdia. E aí, meus amados irmãos, tem um quarto, um terceiro. O quarto, né? Que é o moralista, o filho mais velho, aquele que está tanto tempo na casa do Pai, mas não desfruta da bênção de estar na casa do Pai. Está tanto tempo na casa do Pai, mas não desfruta da presença, da gloriosa bondade do Pai, da doce presença do Pai, das misericórdias do Pai. Ele vive na casa do Pai, mas não confia mas confia na sua própria justiça. Segundo, ele está na casa do Pai, mas não vive, não está livre. Ele está preso aos seus conceitos, aos seus achismos. São os religiosos. Terceiro, ele está na casa do Pai, mas o coração está cheio de amargura, não perdoa. Quarto, está na presença do Pai, mas anda como um solitário. Quinto, está na casa do Pai, mas não se sente dono do que o Pai tem. Oh, aleluia. Aqui eu encerro com os irmãos. Talvez você seja uma dessas pessoas que eu falei aqui. Talvez você já entende, valoriza o estar na casa do Pai, a sua presença, e se alegra por isso. Talvez você seja aquele que saiu, mas talvez você seja também aquele que tem desejo de sair, ou o irmão mais velho. Não importa. O importante é que Deus te deu uma oportunidade aqui agora, e essa oportunidade não pode passar. Você não pode ter um arrependimento simplesmente emotivo, mas você precisa ter um arrependimento de atitude, de ação, como aquele jovem, o mais moço, na parábola teve: vou me levantar, e se levantou. Eu vou ir até o Pai, e ele foi até o Pai. Eu vou dizer para o Pai, vou confessar meus pecados, eu vou mudar de vida, eu vou valorizar a presença do Pai. Eu nunca deveria ter saído, mas talvez você seja o filho mais velho, e eu quero dizer para você: rasga as suas etiquetas, os seus protocolos, aquilo que você acha que é tão importante, aquilo que você pensa: estou aqui tanto tempo na igreja, sou belemita de carteirinha, eu sou da Assembleia de Deus de Belém há 30 anos, sento aqui nesse banco há não sei quantos anos. Deixa disso, meu irmão, em nome de Jesus. Você é filho, desfrute da presença do Pai. Desfrute! Oh, aleluia. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fique com essa palavra.